Essa é a primeira medida que nós estamos tomando aqui no Senado Federal, sob a coordenação, o comando aqui do nosso presidente Rodrigo Pacheco, para fazer face a essa medida que nós tomamos esse ano aqui no Congresso Nacional, de instituir, já muito tardiamente, o piso salarial nacional da enfermagem, dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem. O que nós fizemos? Uma luta que vem sendo travada por essa categoria, no meu entender, injustiçada ao longo de décadas, e que nós fomos vitoriosos aprovando aqui no Senado e no Congresso Nacional. O que é que ocorreu? Instituímos o piso salarial nacional, que foram feitos todos os cálculos, não fizemos nada assodado, ouvimos todas as entidades envolvidas, patronais, sindicais, de trabalhadores, e chegamos a uma conclusão de que o salário razoável para um profissional de nível superior, de enfermagem, sem redução de carga horária, porque inicialmente havia a proposta de redução de carga horária, seria de R$ 4.750. Um técnico em enfermagem ganharia 70% desse valor, que daria R$ 3.200 e tantos reais, 2 salários mínimos e meio. E o auxiliar de enfermagem, R$ 2.300 aproximadamente, o que daria menos de 2 salários mínimos. São salários absolutamente compatíveis com o nível de renda do brasileiro. Mas a Associação dos Hospitais entrou no Supremo Tribunal Federal, a Confederação Nacional de Saúde, entrou no Supremo Tribunal Federal e o ministro Barroso achou por bem suspender para avaliar as consequências disso daí. O Tribunal de Saúde entrou no Supremo Tribunal Federal e o ministro Barroso achou por bem suspender para avaliar as consequências disso daí. Porque a Confederação Nacional de Saúde dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde alegava que poderia haver demissão em massa, que muitos hospitais iriam fechar as portas, e nós entendemos que há um superdimensionamento dessa questão. Mas reconhecemos de que realmente há um impacto nas contas tanto dos governos estaduais, municipais, dos hospitais privados, das santas casas e dos filantrópicos. Estamos tomando uma primeira medida que não traz nenhum impacto fiscal, são recursos que já estão nos estados, já estão nos municípios, e nós vamos apenas permitir, com essa medida que nós estamos tomando hoje aqui no Senado Federal, que esses recursos possam ter outra destinação diferente da que foram transferidas pelo governo federal aos estados e os municípios, para que os entes subnacionais, estados e municípios, possam ter um reforço de caixa para fazer face, neste primeiro momento, a esse aumento de despesa que nós reconhecemos. E estamos colocando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o prazo para até 31 de dezembro de 2023. Então, nós sabemos que isso aqui não atende aos hospitais privados, não atende aos filantrópicos e às santas casas. Embora haja um argumento de que os municípios e os estados, tendo mais recursos, eles possam fazer face às despesas das santas casas que têm convênios com os estados e com os municípios. Obrigado, senador Marcelo Castro. Vossa Excelência, ao final, destaca uma questão muito importante e renova o compromisso desta casa, não só do Senado, mas também da Câmara dos Deputados. A deputada Carmen Zanotto aqui acompanha essa apreciação, com
com o piso nacional da enfermagem. Isso nasceu no Congresso Nacional, se transformou em lei, foi sancionada pelo presidente da República e, evidentemente, nós queremos ver a lei cumprida. Essa suspensão temporária por ordem judicial do Supremo Tribunal Federal é tão somente para que busquemos a solução da fonte de custeio, que é exatamente o que fazemos aqui hoje. Um dos itens que sustentam essa solução é justamente esse PLP 44, de autoria do senador Luiz Carlos Reins, relatado pelo senador Marcelo Castro, que toca sobretudo aos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios pede muito por esse projeto, diversos prefeitos do Brasil afora também pedem, sem prejuízo de outras medidas que serão tomadas, inclusive nesta semana, com um projeto de lei relativamente à repatriação de recursos internacionais estrangeiros que podem gerar receita substancial e passível de constituir a fonte de custeio imediata para a fixação do piso nacional da enfermagem. Então, esse compromisso está renovado. O senador Marcelo Castro, com a sua relatoria e com suas ideias, inclusive como relator geral do orçamento, também poderá contribuir muito para a solução definitiva do piso nacional, que nós queremos ver funcionando em pleno vigor ainda este ano. Relatório feito pelo senador Marcelo Castro, você não tem como discordar. É um garrincha de relatório, o senador Marcelo Castro.